na época dos juízes, uma fase sombria da história de Israel, mas em alguns israelitas havia um resquício de temor ao Senhor. O último e maior de todos os juízes foi também o primeiro grande profeta desde Moisés. Através de Samuel, a nação de Israel viveu uma fase de transição entre o final dos juízes e o início da monarquia. A monarquia começou em Israel do jeito que eles queriam, mas não do jeito que Deus queria. Estas e muitas outras histórias nós vamos encontrar em 1 Samuel. Então, sem mais demoras, roda a vinheta e vamos para a aula! Estudantes da Bíblia, hoje nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre 1 Samuel. Antes de entrarmos na aula, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, se você ainda não fez, de curtir o vídeo e ativar o sininho. E não se esqueça também de compartilhar o nosso canal com aqueles que você conhece e que se interessam também pelo estudo da Palavra de Deus. O livro começa contando a história de um levita chamado Eucana. Ele tinha duas mulheres, Penina e Ana. Penina tinha filhos, Ana era estéril. Todos os anos, Eucana ia a Siló, onde estava ali o tabernáculo do Senhor, para apresentar os seus sacrifícios a Deus. A Bíblia diz que Eucana oferecia porções do sacrifício por sua esposa Penina e pelos seus filhos. Mas, para Ana, ele oferecia uma porção dupla do sacrifício, pelo amor que Eucana tinha por Ana, mesmo Ana não tendo filhos. Essa predileção de Eucana por Ana provavelmente causava inveja em Penina, que irritava insistentemente Ana pelo fato de ela não ter filhos. Num dia em que Eucana foi com suas esposas ao tabernáculo, Ana se distanciou e ali derramou o seu coração diante de Deus. Em grande amargura de alma, ela orou ao Senhor, clamando que lhe desse um filho, e prometeu a Deus que se Deus lhe desse um filho, ele seria nazireu, consagrado a Deus desde o seu nascimento. Uma coisa interessante que nós observamos na palavra de Deus é que geralmente quando Deus tem um propósito especial para uma pessoa, há algo especial relacionado ao seu nascimento. Ana não era a única a sofrer com a infertilidade. Sara, Rebeca, Raquel, as matriarcas de Israel também eram estéreis. E Deus agiu em suas vidas para que elas tivessem filhos. Isabel também era estéril, esposa de Zacarias, e Deus frutificou o seu ventre para que nascesse João Batista. Ana movia os seus lábios apenas, não saía som, o som era produzido do seu coração. Naquela época, Eli era o sacerdote em Israel, auxiliado pelos seus filhos Ofni e Finéias. Eli estava sentado numa cadeira observando Ana. E vendo que os seus lábios apenas se moviam, não saía som de sua voz, concluiu que Ana estava bêbada. A vida religiosa de Israel estava em franca decadência. Os israelitas iam bêbados até o tabernáculo. Ana explicou a Eli que ela não estava embriagada, mas que derramava o seu coração diante de Deus. Depois de orar, ela voltou com o seu marido e a Bíblia diz que o seu semblante já não era mais triste. Deus ouviu a oração de Ana e ela engravidou. Deu à luz um filho que recebeu o nome de Samuel. Naquela época, as crianças eram desmamadas aos 2 ou 3 anos de idade. Depois de desmamar o seu filho, cumprindo a promessa que havia feito a Deus, Ana levou o pequeno Samuel até o tabernáculo e o deixou aos cuidados de Eli, para que Samuel começasse o seu serviço ao Senhor desde pequeno. Ali no tabernáculo, Ana entoou um cântico a Deus que encontra eco no cântico de Maria. No pequeno espelho de sua vida, Ana viu o reflexo de todo o esplendor do caráter de Deus. O vazio, a miséria, a vergonha se foram, dando lugar à vida, à alegria e à honra. Deus havia mudado a sorte de Ana. Um contraste muito grande nos é apresentado entre Samuel e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Em Deuteronômio 18, nós lemos que os sacerdotes tinham direito a uma porção dos sacrifícios oferecidos a Deus, mas os filhos de Eli pegavam para si uma porção maior do que lhes cabia, e isso antes mesmo dos israelitas oferecerem os sacrifícios a Deus.
Além disso, eles estavam introduzindo a prostituição ali no tabernáculo, imitando as mais perversas práticas religiosas dos cananeus. Por outro lado, o pequeno Samuel ministrava diante do Senhor com a sua estola sacerdotal, que era confeccionada por sua mãe. Ana ia ao tabernáculo ano após ano e levava para Samuel uma pequena túnica que ela mesma fazia. O Senhor abençoou a vida de Ana e deu a ela outros 3 filhos e 2 filhas. O sacerdote Eli, mesmo ciente de todos os graves pecados cometidos pelos seus filhos, não os corrigiu. Enquanto isso, Samuel crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Os anos foram passando. Samuel agora já era um jovem e numa noite o Senhor o chamou. A Bíblia diz que naquela época a palavra do Senhor era rara, as visões não eram frequentes. Quando Samuel ouviu alguém chamando pelo seu nome, ele concluiu que era Eli. Ele nunca tinha ouvido a voz do Senhor. Isso aconteceu por 3 vezes, até que Eli entendeu que era o Senhor que estava chamando por Samuel. Então, ele ensinou a Samuel o que ele devia fazer. No capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 9, nós lemos assim: Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. A primeira mensagem de Deus para Samuel não era fácil de se ouvir. Era uma mensagem de juízo para Eli. No dia seguinte, Samuel contou para Eli tudo o que Deus havia falado para ele. Daquele momento em diante, todo Israel conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Israel estava em guerra com os filisteus. Nessas batalhas, Israel já havia perdido muitos soldados. Então, eles tiveram a ideia de levar a Arca da Aliança até o acampamento de Israel. Era o bem mais precioso deles. O problema é que eles trataram a arca como um amuleto da sorte, uma proteção suprema contra o inimigo. O resultado não poderia ser mais desastroso. Israel, mais uma vez, foi derrotado pelos filisteus. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que guardavam a arca, foram mortos. A arca foi tomada e levada pelos filisteus para a sua terra. Um soldado benjamita, sobrevivente desta batalha, foi correndo contar as novas para Eli. Eli já era idoso, ele estava sentado numa cadeira. Quando este soldado chegou e disse a Eli que Israel tinha perdido a guerra, seus filhos estavam mortos e a arca havia sido tomada, quando Eli ouviu que a arca havia sido levada pelos filisteus, ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. A mulher de Finéias estava grávida, e quando ela ouviu que Israel havia perdido de novo para os filisteus, seu marido havia morrido, seu sogro estava morto e a arca havia sido tomada pelos filisteus, entrou em trabalho de parto. Ela morreu ao dar à luz, e o seu filho recebeu um nome cujo significado dava toda a dimensão daquela tragédia. Ele recebeu o nome de Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. A arca nunca mais voltou a Siló. É possível que os filisteus tenham destruído Siló quando venceram os israelitas. Os filisteus levaram a arca até o templo do seu deus Dagom. Depois da primeira noite, a imagem de Dagom foi encontrada caída diante da arca, como no ato de adoração. Os filisteus levantaram a imagem de Dagom, mas na segunda noite ela foi encontrada de novo caída diante da arca, mas dessa vez com a cabeça e as mãos cortadas, como se fazia quando um rei era vencido. Deus castigou os filisteus com uma peste. Os filisteus pegavam a arca e levavam de cidade a cidade, mas isso só fazia a doença se espalhar ainda mais. Foram 7 meses de sofrimento, até que os filisteus resolveram devolver a arca para os israelitas. A arca ficou na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim. 20 anos se passaram. Os israelitas eram oprimidos pelos filisteus, e Samuel promoveu um verdadeiro reavivamento em Israel. Os deuses estrangeiros foram queimados, foram destruídos, e Samuel, que agora era juiz, profeta e líder espiritual da nação no lugar de Eli, promoveu um ato de arrependimento e purificação em Israel. Na guerra contra os filisteus,
Deus mais uma vez mostrou aos israelitas o que ele era capaz de fazer se os israelitas crescem nele. Israel apenas terminou o serviço. Para marcar aquela tão grande vitória e o compromisso feito por Israel de obedecer e servir apenas o Senhor, em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, nós lemos assim: Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Os anos foram passando, Samuel já era idoso, e o que aconteceu com Eli e os seus filhos se repetiu com Samuel e os seus filhos. Eli era temente ao Senhor. Seus filhos não eram nem um pouco parecidos com o pai. Samuel foi um dos grandes servos do Senhor e ele teve também 2 filhos, Joel e Abias, que não eram nem um pouco parecidos com o pai. Samuel havia constituído seus filhos como juízes em Israel, mas eles aceitavam suborno e pervertiam o direito. Esta foi a ocasião que os israelitas precisavam para que fosse atendido um antigo desejo deles, o de ter um rei. A Bíblia diz que os anciãos de Israel foram até Samuel e pediram que fosse constituído um rei sobre eles, como tinham as demais nações. Aquele pedido entristeceu Samuel. Ele orou ao Senhor. E aí no capítulo 8 de 1 Samuel, nós lemos assim: Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Porém, Deus fez questão que Samuel avisasse o povo quais seriam os direitos de um rei. Bastava para os israelitas olhar para as nações ao redor e se convencerem de que ter um rei significaria trabalhos forçados, impostos, alistamento militar e perda de liberdades pessoais. Mesmo assim, o povo de Israel insistiu. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Havia um homem da tribo de Benjamim que era o mais belo e mais alto homem de Israel. Os homens de Israel batiam no seu ombro. Ele se chamava Saul. Deus ordenou a Samuel que ungisse Saul como rei de Israel. Saul era o tipo de pessoa que Israel queria. Um rei alto, forte, bonito, que intimidasse as demais nações. O que Israel queria era um rei que eles e as demais nações pudessem ver. E ali estava Saul. Tudo o que Israel queria, mas não era o que Deus queria. Haverá momentos em nossa vida que a vontade de Deus e a nossa vontade não vão coincidir. E nessa hora, temos que tomar uma decisão. O que vale mais? A nossa imperfeita e limitada vontade ou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Saul começou bem o seu reinado, livrando a cidade de Jabe e Gileade dos amonitas que haviam cercado a cidade. O benefício feito por Saul aos moradores de Jabe e Gileade não foi esquecido por eles. No capítulo 12 de 1 Samuel, vemos um duro discurso de Samuel à nação de Israel. Aquele discurso marcava o fim do regime dos juízes. Do ponto de vista político, a escolha de um rei era sem dúvida uma decisão acertada. Do ponto de vista religioso, era um passo na direção errada, um distanciamento do ideal de que Deus era o único rei de Israel. Apesar de tudo isso, Samuel não deixou de fazer por Israel o que ele sempre fazia. No capítulo 12, versículo 23, nós lemos assim: Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, vos ensinarei o caminho bom e direito. Saul era rei de Israel já fazia 1 ano. Mais uma vez, Israel estava em guerra contra os filisteus. Samuel havia combinado com Saul que ele esperaria Samuel por 7 dias até que Samuel oferecesse o holocausto a Deus. Só que Saul não teve a paciência para esperar e ele mesmo ofereceu o holocausto a Deus. Mal ele havia acabado de oferecer o sacrifício ao Senhor, Samuel chegou. Por causa do seu pecado, o reinado de Saul não iria permanecer. Deus já havia escolhido uma outra pessoa melhor do que Saul. No capítulo 15 de 1 Samuel,
Saul recebeu mais uma oportunidade para mostrar-se um rei obediente a Deus. Os amalequitas eram inimigos de longa data de Israel, cuja sentença e castigo já havia sido profetizado. Lá em Deuteronômio 25, nós lemos o seguinte: Lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. A missão de destruir os amalequitas foi dada a Saul. Ele foi com os seus homens e destruiu os amalequitas. Mas ele poupou o rei Agag e também, junto com os seus homens, poupou o que de melhor havia em Amaleque, tanto de bens como de animais. Dessa vez, a desobediência de Saul foi deliberada. Ao tentar se defender diante de Samuel, Saul disse que havia sim cumprido a ordem do Senhor, mas que os soldados é que haviam poupado o melhor dos animais, e isso para sacrificarem a Deus. Diante de tantas desculpas, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Mesmo confessando o seu pecado, Deus já havia rejeitado Saul como rei de Israel. Deus então enviou Samuel até Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, porque um dos filhos de Jessé Deus havia escolhido para ser o próximo rei de Israel. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele viu o filho mais velho de Jessé, Eliabe. Eliabe tinha um porte físico semelhante ao de Saul. Então Samuel, quando viu Eliabe, concluiu que aquele era o próximo rei de Israel. Mas Deus disse o seguinte para Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Um por um, cada filho de Jessé foi apresentado a Samuel, mas Deus não havia escolhido nenhum deles. Quando Samuel perguntou se ele já tinha visto todos os filhos de Jessé, ele disse a Samuel que faltava o caçula. Samuel mandou chamar o caçula. Quando ele chegou, não havia nada de extraordinário nele, embora tendo uma boa aparência, mas o seu coração estava alinhado com o coração de Deus. Deus disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. E ali, na presença do pai e dos irmãos, Davi foi ungido, o próximo rei de Israel. Daquele momento em diante, o Espírito Santo veio sobre Davi e se retirou de Saul. Saul passou a ser atormentado por um espírito maligno que o lançava em profunda depressão, com traços de violência e temperamento incontrolável. Davi foi convocado para tocar harpa para Saul. A música o acalmava. Quando Saul conheceu Davi, logo o amou e fez de Davi o seu escudeiro. 1 Samuel 17 é um dos mais famosos capítulos da Bíblia, porque narra uma das mais famosas histórias da Bíblia. Mais uma vez, Israel estava em guerra com os filisteus. Só que aconteceu um imprevisto. Um imprevisto de 2,90 metros de altura, chamado Golias. E ele intimidou, amedrontou, apavorou Saul e os demais israelitas. Davi não se intimidou com o tamanho daquele filisteu. Davi sabia que o Deus de Israel era muito maior que aquele filisteu. Davi foi falar com Saul, e quando disse a Saul que ele iria enfrentar Golias, Davi fez menção das vezes em que ele, quando pastor, também enfrentou grandes obstáculos, um leão, um urso, que queriam pegar ovelhas do rebanho. Com a ajuda de Deus, Davi havia vencido o leão e o urso, e ele disse a Saul: com este filisteu, a história não será diferente. Talvez você esteja hoje passando por um grande problema. Faça como Davi. Creia
que Deus é maior do que o maior problema que você pode enfrentar. Armado com sua funda e com sua fé inabalável em Deus, Davi foi enfrentar Golias. Davi disse o seguinte para Golias: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi atirou uma pedra com a sua funda e ela cravou na testa de Golias. Golias caiu. Davi foi até aquele gigante, pegou a sua espada e cortou a sua cabeça. Depois desse episódio, Jonatas, filho de Saul, e Davi formaram uma intensa amizade. Saul colocou Davi como general do seu exército e o Senhor abençoava Davi em todas as batalhas. Por onde Davi ia, ele era vitorioso. Até que um dia, depois de mais uma vitória de Israel contra os filisteus, as mulheres entoaram um cântico em homenagem a Saul e a Davi. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Aquele cântico deixou Saul muito furioso. Para mim, que sou o rei, me deram milhares, mas para o meu súdito 10 milhares? Que lhe falta senão o reino? Foi o que Saul pensou. Então ele passou a ver Davi com outros olhos. Passou a perseguir Davi, querendo matá-lo, e Davi teve que fugir. Depois de anos fugindo de Saul, teve um momento que Davi se cansou. E lá no capítulo 27 de 1 Samuel, logo no primeiro versículo, nós lemos o seguinte: Disse, porém, Davi consigo mesmo: Pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim, me livrarei da sua mão. O que chama a atenção é que Davi não consultou a Deus para tomar aquela decisão. Ele, que sempre buscava a direção de Deus para fazer escolhas, dessa vez havia tomado a decisão de ir para os filisteus por conta própria. E isso trouxe consequências. Davi ficou 1 ano e 4 meses, junto com os seus homens, com o rei Aquis, que era rei de Gate, uma cidade importante dos filisteus. Davi e seus homens, junto com suas esposas, receberam de Aquis a cidade de Ziclag para morarem. O capítulo 28 de 1 Samuel narra uma história singular na Bíblia. Mais uma vez, Israel e os filisteus estavam em guerra. Só que desta vez, Saul já não contava mais com Samuel para buscar o Senhor. Samuel já havia morrido. Davi, um excelente soldado, agora lutava pelos filisteus. E por todos os meios possíveis para se consultar o Senhor, Saul já não obtinha mais a resposta de Deus. Saul estava desesperado, e esse desespero fez com que Saul pecasse mais uma vez. Ele pediu aos seus homens que procurassem em Israel uma médium para se consultar. Os seus homens encontraram uma médium que morava em Endor. Saul se disfarçou para não ser reconhecido e foi para lá. Aquela mulher, a princípio, não reconheceu Saul, e ele pediu para aquela mulher que fizesse subir Samuel. Este é o único registro na Bíblia em que nós vemos o Senhor autorizando uma alma sair do seio de Abraão. Samuel informou mais uma vez a Saul que o seu destino já estava selado. E no versículo 19 do capítulo 18, nós lemos assim: O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Os filisteus estavam prontos para a guerra. Davi pronto para lutar com eles. Mas os príncipes dos filisteus desconfiaram de Davi. Não é este Davi de quem as mulheres cantavam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E se nessa guerra Davi voltar-se contra nós e passar de novo para o lado de Israel? Embora o rei Aquis confiasse plenamente em Davi, ele pediu a Davi que voltasse para Ziclag. No caminho de volta para Ziclag, os amalequitas, que deveriam ter sido eliminados por Saul, foram até Ziclag, incendiaram a cidade e levaram as mulheres, os filhos,
todos os bens e os animais de Davi e dos seus homens. Quando eles chegaram na cidade e viram ela incendiada, suas mulheres e filhos levados, assim como seus animais e seus bens, eles choraram até não terem mais forças. A angústia deles era tão grande que os homens de Davi estavam falando entre si de apedrejar Davi. Porém, no versículo 6 do capítulo 30, nós lemos o seguinte: Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi estava sozinho, seus homens falando em matá-lo, suas esposas e filhos levados, ele não sabia se estavam mortos ou não, e mesmo naquela extrema dificuldade, Davi encontrou forças no Senhor para suportar aquela provação. Quando nós passamos por provações, onde buscamos forças para suportá-las? Depois de 1 ano e 4 meses com os filisteus, Davi novamente consultou o Senhor. E Deus disse que ele e os seus homens deveriam ir atrás daqueles que levaram suas mulheres, seus animais e seus bens, e eles recuperariam tudo. Davi foi com os seus homens, e eles recuperaram tudo: suas mulheres, seus filhos, seus animais e todos os seus bens. O livro de 1 Samuel termina no capítulo 31, narrando mais uma derrota de Israel para os filisteus. Só que dessa vez, Saul e os seus filhos, Jonatas, Abinadab e Malquissua, foram mortos pelos filisteus. Eles cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e penduraram o seu corpo no muro de uma cidade chamada Bet-Sean. Os moradores de Jabe-Gileade, que no início do reinado de Saul haviam sido ajudados por ele, foram até Bet-Sean, tiraram o corpo de Saul de lá, queimaram o seu corpo e enterraram seus ossos. 1 Samuel é um livro com muitas lições. Uma delas é que a fidelidade a Deus é a chave do sucesso. Os problemas começam quando se decide desobedecer a Deus. Para o nosso Deus, o que importa não é o exterior, e sim se o nosso coração está alinhado com a vontade dele. Entre fazer a nossa vontade e a vontade de Deus, que a nossa escolha seja sempre fazer a vontade de Deus. E quando passarmos por dificuldades, que encontremos no Senhor as forças que precisamos para passar pela provação, certos de que em Cristo nós já somos mais do que vencedores.